desenvolver, né, de uma forma planejada as suas competências para assumir esse papel que é de prestar serviço para empresas. E essas competências, elas precisam contemplar não apenas a dimensão técnica, né? Não apenas a dimensão assim, mas eu sei fazer recrutamento e seleção, mas eu sei fazer treinamento, dar desenvolvimento. Mas no meu TCC eu fiz um trabalho de qualidade de vida para empresas, então eu sei como que é. Ok, uma coisa é você enquanto estagiária, enquanto aluna de último ano de uma graduação. Outra coisa é quando você vai trabalhar para a empresa se posicionando como uma prestadora de serviço para a empresa. A relação é outra, o nível de exigência é outro. Quando você é aluna, eu já coordenei muitos estágios, muitos estagiários, quando eu era gestora de RH, eu sei do que eu estou falando. Quando você tem uma estagiária na tua frente, um aluno de último ano de graduação, você tem um tipo de relação e um tipo de cobrança. Quando você tem uma consultora que está prestando serviço para você, que você está contratando, que você está remunerando essa consultora, o nível de cobrança é outro, a expectativa e a exigência é outra, né? O papel é outro. Então, você precisa desenvolver competências não apenas técnicas, mas competências comportamentais também. E nessas competências, você precisa também focar em desenvolver competências que estejam relacionadas a prospectar clientes, né? A elaborar uma proposta de serviço, elaborar um contrato. Como você vai fazer, até antes de elaborar a proposta, como que você vai fazer a definição da demanda que a empresa traz para você? Porque uma coisa é o que a empresa fala que ela quer. Até segunda-feira, na oficina de aprendizagem da formação, psicólogos consultoras, a gente estava tratando desse tema, né? E eu falava para as minhas alunas, uma coisa é a empresa achar que quer aquilo, que precisa daquilo, outra coisa é ela realmente precisar daquilo, né? Eu sempre dou o exemplo de uma empresa que durante a pandemia eu não atendia, me procurou pela primeira vez e queria uma proposta de pesquisa de clima. Quando eu fui ouvir a empresa, analisar o contexto, seguindo ali um método que eu tenho, né, para entender a demanda da empresa, eu vi que não era pesquisa de clima que a empresa precisava. A empresa precisava de um diagnóstico de desenvolvimento humano e organizacional. E foi tão acertada e assertiva, né, a minha proposta, que já faz mais de 3 anos que eu presto serviço para eles, né, para essa organização. E que já me rendeu aí um faturamento, acho que de 150 mil nesses 3 anos. Então, é muito significativo, né? Mas você precisa se preparar para poder acertar, porque e se você erra? Não se prepara, você erra na mão, na hora de identificar a demanda. Então, um método vai te ajudar nesse sentido. E, claro, também, né, você se preparar, desenvolver competência para as intervenções. Né? Eu quero trabalhar com desenvolvimento humano e organizacional. Então, você precisa ter clareza das intervenções que a empresa precisa, que estão no nível organizacional, no nível grupal ou no nível individual, ou a saúde mental no trabalho. Qual vai ser a fundamentação teórica que eu vou utilizar? Às vezes eu vejo algumas profissionais fazendo umas mistureba de fundamentação teórica, e desculpa o termo mistureba, porque realmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não é uma crítica a nenhuma das duas fundamentações, tá? Só dizer o que eu vejo que acontece de forma totalmente equivocada. Pega a psicodinâmica do trabalho e pega a psicologia positiva. Gente, não dá, pelo amor de Deus. Elas não se conversam. Elas são
epistemologicamente diferentes, elas têm, em termos de ontologia também, diferenças, elas têm visão de homens diferentes, elas têm um olhar diferente. Então, não dá. Então, você precisa ter clareza. O que eu vou estar fazendo? Qual a fundamentação teórica que vai embasar a minha prática? Seja lá que você escolher, porque cada um vai escolher, né, aquela fundamentação teórica que esteja alinhada com seus princípios, com seus valores, com a sua visão de mundo, com a sua visão de homem. Isso tudo é importante, né, para alinhado. Então, não tem a que é melhor ou a pior. Tem aquela que você se identifica mais. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Só não faça essas misturebas, porque vai te queimar. Por favor, eu não deixo as minhas alunas fazerem isso. Não deixo. Então,